Mano Souza, é putaria? Solta pra elas que elas querem te dar, cachorro. Elas querem te dar, cachorro. Putaria começou quando o relógio bem fudido grudou no pinto dele vindo lá do infinito. Agora tem poderes e com ele mete o pinto bem 10. Se caso encontrá-lo você vai se admirar, divertindo seus olhos ele vai te penetrar. E ser uma alienígena que bota pra quebrar o bem 10. Com seus poderes vai combater os inimigos e vai fuder. Ele não pode dinheiro do moleque bem safado, seja onde for, é o bem 10. Ai, que delícia!